Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. Hoje temos um grande prazer de receber a doutora Caroline Passoni, ela que é endocrinologista pediatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo ótimo. Doutora, hoje vamos falar de um assunto muito importante, não, doutora? Sim, com certeza. Hoje nós vamos falar sobre diabetes infantil, que infelizmente vem aumentando no Brasil e no mundo. Doutora Caroline, para entendermos, e os pais também, o que é diabetes infantil? Então, quando a gente fala o termo diabetes significa o aumento, né, da glicemia no sangue, né, da glicose, do açúcar no sangue, acima dos níveis, assim, aceitáveis para a normalidade. Isso é diabetes. Então, agora a gente vai entender depois um pouco quais são os tipos de diabetes, mas a glicose acima do esperado significa diabetes. Doutora, e como reconhecer os sinais da diabetes infantil? A diabetes, quando a gente fala em diabetes infantil, hoje em dia a gente fala principalmente da tipo 1, né? Então, eu vou me reter um pouco mais a ela. Mas quais são os sintomas? Primeiramente, a criança começa a ter muita fome, muita sede, começa a fazer muito xixi, beber muita água, né? Fome, sede, beber água e começa a emagrecer, perder peso. Isso é o que a gente vê na tipo 1. Normalmente, o que acontece é que a criança, porque tem essa glicemia muito alta, essa glicose muito alta no sangue, né, é uma glicose que não entra dentro da célula. Então, isso faz com que a criança vá perdendo peso, apesar de estar comendo bastante e tudo. E, geralmente, é muito rápida, né? E, enfim, esse seria mais ou menos um pouquinho o que é a diabetes, né? Quais seriam os sintomas. Na criança que é obesa, né, que é um pouco diferente, normalmente ela não tem sintomas. É uma coisa que é ao longo prazo, que vai detectar mais por exames. Doutora, até foi bom a doutora comentar sobre o tipo 1 e tipo 2, porque muitos pais acham que a criança é gordinha, ela come muito doce, então ela é mais propícia a ter diabetes. Enquanto o magrinho, não, ele nunca vai ter diabetes. Mas os pais não podem rotular isso, né, doutora? Exatamente. Então, vamos lá. A grande diferença, né? Então, diabetes tipo 1 pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Desde a criança pequenininha, geralmente a partir de 1 ano de vida, né? A causa dela é autoimune, né? Ou seja, existem anticorpos, né, que atacam o pâncreas, esse pâncreas deixa de funcionar e é uma doença autoimune, né? Então, esses anticorpos atacam e se você falar, eu quero tratar, né? Se você trocar o pâncreas, o que você fizer nesse pâncreas, os anticorpos atacam novamente. Então, esse é o problema. E aí, o que acontece? O pâncreas, né, destruído não produz insulina. Essa insulina é a chavinha para pôr o açúcar dentro da célula. Então, ele não consegue colocar o açúcar dentro da célula e, assim, a criança começa a ter todos esses sintomas e é muito rápido. Geralmente, 1, 2 semanas, às vezes 1 mês. Não é uma coisa que é muito, né, demora muito tempo. E aí o tratamento é apenas insulina. Quando o tipo 2, já o tipo 2 não, é uma criança gordinha, né, que geralmente ela começa a ganhar peso por muito tempo, já tem um histórico familiar, né, então aí geralmente o tipo 2 já tem um histórico, o tipo 1 é difícil ter histórico, né, e aí no tipo 2, se você emagrece, né, geralmente você consegue prevenir o tipo 2. Existe a frase de pré-diabetes, o pré-tipo 2. Então você consegue emagrecendo, já resolve. Então, por isso é muito importante os pais de crianças obesas prestarem atenção. E, no caso das crianças tipo 1, o que é muito importante ficar claro para todos os pais, para as famílias, que dá muita confusão, é que não houve culpa de ninguém para a criança ter tipo 1, não foi porque ela ganhou peso, não foi porque deu doce, não foi porque a família fez algo de errado, os pais se culpam muito por isso. Na verdade, simplesmente algo que acontece. Um dia o sistema de defesa da gente, em vez de defender a gente dos vírus e das bactérias, defende a gente do nosso próprio pâncreas e acontece a doença. E aí, infelizmente, ainda não há nada que se possa ter feito, mesmo tratamentos fora do Brasil, ainda não existe nada que possa ser feito. Então, é muito importante ser claro para a família e até para os coleguinhas. Porque, às vezes, na escola, né, o tipo 1, você comeu muito doce, você fez algo errado, e não é culpa da criança. E já é uma doença tão difícil, já não é tão simples. Então, é sempre importante saber, né, que não houve uma causa, aconteceu, como pode acontecer com qualquer um, né?
Doutora, meus parabéns. A doutora explicou de uma forma tão profissional e tão delicada, porque realmente os pais, muitas vezes o pai culpa a mãe culpa o pai, né? Onde foi que nós erramos, né? Então, é uma culpa grande. Nossa, doutora, muito obrigada. Eu fico até feliz, porque os pais, eles se sentem até mais acolhidos, porque realmente, doutora, e conscientizar a criança, explicar para a criança o que significa a doença, ela tem que seguir direitinho, né, doutora? E falando na doença, doutora, como pode ser feito o diagnóstico da doença? Então o diagnóstico ele é feito pela glicemia de jejum, né? Então você vai no laboratório e colhe a glicemia de jejum. Pode ser feito pela hemoglobina glicada ou pode ser feito pelo teste de tolerância à glicose. O tipo 2 geralmente vai ser com o teste de tolerância, com a glicada ou a glicemia de jejum. O tipo 1 geralmente é a glicemia de jejum. Felizmente, alguns pacientes têm o diagnóstico precoce, mas a maioria muitas vezes descobre no pronto-socorro. Infelizmente, os pais começam a perceber os sintomas, não dão muita atenção, falam, meu filho está emagrecendo, acho que, né, é dele mesmo, que bom, né? E às vezes não. E como é importante, né? Infelizmente, 50% dos pacientes no Brasil descobrem no pronto-socorro. Então é importante a gente aqui estar realmente conversando para que os pais comecem a perceber, olha, meu filho está fazendo xixi demais, né? As crianças começam a beber água no meio da noite, acordam à noite para beber água, para comer. Então, coisas acontecem antes de parar no hospital. Então é muito importante, assim, fez o exame, né, fazer o exame da glicemia, deu alterado, já procurar o pediatra quando começa a perceber, para que não precise, às vezes até precisa de UTI, né? Então, é assim que se faz o diagnóstico, né, com os exames ou laboratoriais ou no hospital, tá? E os pais manterem muito a calma, né? Não, doutora? Porque para seguir o tratamento, certificando se é do tipo 1 ou do tipo 2, né, doutora? Que se alertem, né? Doutora Caroline, como os novos estudos e a tecnologia podem ajudar o paciente com diabetes tipo 1? Então, vamos lá, vamos ao tratamento, primeiramente, do tipo 1. Né? Então, o tratamento do tipo 1, ele consiste de você monitorizar a glicemia, né, várias vezes ao dia. Né? Então, geralmente de 6 a 8 até 10 vezes. Então, toda vez você teria que fazer uma pontinha de dedo, né, se picar. E, além disso, você aplicar a insulina todas essas vezes também. Né? Então, a gente sabe que isso é muito penoso, porque toda vez que você come, você tem que aplicar, né? E essa é a chave do tratamento. E isso funciona muito com contagem de carboidrato. Então, eu sempre falo hoje, né, para os meus pacientes, principalmente de tipo 1, o diabético tipo 1, na infância, hoje ele pode comer de tudo, que é muito diferente do que se tinha antigamente, né? Mas desde que ele aplique. E aí surge um grande problema, que é aplicar se furar com uma injeção, né, várias vezes ao dia. Muitas vezes a gente, né, para simplesmente colher um exame de sangue, né, Roberto? A gente já fica, vai se picar tudo. Imagina uma criança pequena, às vezes várias vezes ao dia, ela 12 vezes ao dia, todos os dias, numa doença que nunca tira férias. Então eu falo assim que não é fácil, né? Os pais ficam muito preocupados e além disso tem o medo da hipoglicemia. Então, hoje, a tecnologia ela vem muito para nos ajudar. Primeiro, então, hoje a gente tem a bomba de insulina, né, que hoje, cada dia, está sendo mais disponível às pacientes, então tem que buscar, correr atrás. Ela não é um milagre, não resolve todos os problemas, mas para o paciente que já faz a contagem adequadamente, que já se monitoriza, é fantástico. Realmente vai muito bem, principalmente na infância. A bomba de insulina, ela não faz todo o trabalho, não. Então, ela joga uma insulina o tempo todo no nosso corpo, você só troca a cada 3 dias, então você troca 12 picadas por dia, né? Que daria 36 em 3 dias por uma picada só. Então, isso ajuda bastante. E, além disso, a bomba de insulina ela vai com a quantidade precisa. Então, o paciente não precisa ficar fazendo toda a conta. Ele só tem que contar o carboidrato do que ele come. Então, ele conta, fala para a bomba e ela funciona. E, além disso, a gente tem hoje os sensores de glicemia. Então, agora a gente já tem alguns sensores no mercado. Os pacientes cada vez mais estão usando sensores. E eu acho que tem mais do que a melhorar isso. Em relação a essa questão da monitorização, o sensor ele não substitui fazer a ponta de dedo. Mas se o teste estiver normal e se o sensor está dando normal, você não precisa fazer. Então, você economiza aí algumas pontinhas de dedo. Então, de 6 vezes que você ia fazer ao dia, 8, 10, você vai fazer 2, 3. Então, isso ajuda bastante. E o paciente fica mais seguro, os pais sabem como é que está. Às vezes, aquela mãe, a gente tem aqui, Roberta, mães que às vezes passam a noite fazendo 40 testes à noite por medo do filho, né, fazer uma glicemia baixa, né, por conta da insulina.
casa e às vezes ela usa o sensor, ela passa lá, não precisa furar o filhinho dela, e ela olha e sabe que o filhinho dela está com a glicemia boa. Então, acho que a tecnologia tem muito a nos ajudar, eu acho que os pacientes têm que tentar usar disso, não é tão difícil assim, e é importante ter esse conhecimento, né? Então, acho que hoje, e cada dia mais tem melhorado, agora já tem uma aprovação de uma das bombas que já conversa com esse sensor e já consegue até ajustar a hipo e a hiper. Então, praticamente, o paciente não faz mais a hipo. A hipo é quando a gente, às vezes, erra um pouquinho na dose da insulina. Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente fica deixando ficar na hiper, que é a hiperglicemia, que é na alta da glicemia, porque ele fala, eu tenho medo de cair muito, né? Que cair muito dá uma sensação ruim, tudo. Então, ele deixa na hiper. Só que aí é ruim porque tem uns problemas a longo prazo. Então, qual que é o ideal? É ficar no meio do caminho. E aí, a tecnologia vem nos ajudar. Então, acho que hoje a gente tem muita coisa, né, que vai nos ajudar nesse sentido. Esse é o caminho. É claro que nós, médicos, queremos encontrar a cura, né? Eu acho que, às vezes, a gente fica falando de tecnologia, mas, claro, a cura tem sido buscada, mas é muito difícil, né? A gente sabe porque, por conta dessa questão imune, né? Então, mas tem um longo caminho. No tipo 2, a gente ainda não assim, já pode usufruir da tecnologia em relação ao sensor, né? E geralmente o tratamento aí é mais medicamentoso. Toma um remedinho e geralmente melhora. Então, um pouco mais fácil, assim, para os pais, para as famílias, e a maioria reverte perdendo peso na infância. Então, a gente fica feliz, assim. E o tipo 1 tem todo esse arsenal que é importante. Claro, e o controle da doença, né? Os pais ficam felizes, as crianças se sentem mais seguras, não, doutora? Para o convívio escolar também, o convívio com os amiguinhos, até mesmo com a família, né? Sem sentir constrangida, né, doutora? Então, a informação é tudo, não, doutora? Com certeza. Não, a criança, por exemplo, eu tenho quantos pacientes que falam, olha, doutora, eu não preciso mais, às vezes, porque para aplicar insulina, né? Pega a caneta de insulina na frente dos amigos na escola, aí tem que ir para o banheiro, e aí com a bomba, né? Simplesmente aperta o botãozinho, não precisa ficar picando, né? Tem o sangue, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, com certeza, eu acho que está aí para ajudar. Eu acho que os pacientes, né, cada vez mais têm como melhorar a sua qualidade de vida. É verdade. Doutora, e quando a família deve procurar a ajuda do especialista? Eu acredito assim, se você ver qualquer sintoma desses que eu comentei, então, aumento do apetite, aumento do xixi, aumento da sede, uma coisa exacerbada. Às vezes, uma criança que começava a não fazer xixi na cama e volta a fazer. Então, a gente vê muito isso. E aí, tem que realmente procurar o especialista e, feito o diagnóstico, seguir sempre. E aí, vem muito a importância de seguir com o endócrino adequado, o endócrino pediatra, que saiba fazer diabetes tipo 1, ou o endócrino que faça tipo 1, que é diferente. Um nutricionista que conheça tipo 1 e contagem. A gente vê várias vezes, não por, assim, né, erro do profissional, mas, assim, até por desconhecimento, até porque é uma questão muito específica, né? Às vezes nutricionistas que não conhecem tipo 1, então aí restringem a dieta. E aí é um problema, né? Porque a gente fala, libera a dieta, restringe a dieta. Então, nutricionistas que saibam ensinar contagem de carboidrato. Então, acompanhar com um bom endócrino, uma nutricionista que faça a contagem, com um psicólogo, viu? Eu acho que é tão importante, porque é um diagnóstico difícil, é uma doença todo dia, que não tira férias. Então, precisa do psicólogo estar junto. As famílias, principalmente o primeiro ano, é muito um baque, né? Então, acho que o psicólogo tem que estar junto. E aí entra também a enfermeira, que vai explicar como aplicar, né? Sempre tem um multiprofissional que é super importante nessas situações e uma equipe conversar com outra para estar seguindo. Então, eu acho que esse é o ponto, e é o acompanhamento do tipo 1 a cada 3 meses. E se for no caso de obesidade, dependendo, tem que ser mensal para você avaliar, perder peso e resolver a questão do tipo 2, né? Doutora Caroline, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a você. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro, O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.